Muito bem, sejam todos bem-vindos. Eu tô aqui, Guilherme Carnicelli, mais uma vez gravando um episódio do Game Changer, um podcast que tem como objetivo ultrapassar as barreiras do mercado imobiliário, trazer informação de todo tipo para você e te ajudar a construir o melhor repertório possível para melhorar a tua performance, para ajudar você nos seus processos de atendimento, nos seus processos de entendimento de mercado e, inclusive, para empreender melhor dentro do nosso segmento. Eu já tenho aqui um convidado. E assim, como é que eu vou apresentar esse convidado para vocês entenderem o porquê deste convidado especificamente? Quando a gente fala hoje de imóvel compacto, quando a gente fala de uma empresa que transformou o jeito de olhar, o que foi um game changer no jogo do mercado imobiliário em São Paulo, a gente fala de Vitacom, né? E aí a gente, óbvio que todo mundo quando fala de Vitacom, você deve ter pensado em Vitacom, quando você pensa em uma pessoa, obviamente você vai pensar numa pessoa que não é a pessoa que está aqui hoje comigo, mas é o Ariel Frankel, que é o cara da operação do dia a dia da Vitacom, o CEO da Vitacom está aqui, e quem me conhece, quem me acompanha, quem está ali, sabe o quanto eu gosto de conversar com as pessoas da operação, né? Aquelas que estão ali, estão enfrentando e tomando as decisões, que esse é o grande jogo. Ariel, prazerzaço ter aqui. A gente não se conhecia pessoalmente, a gente se fala muito pela internet, então está sendo para mim uma oportunidade bacana de estar aqui contigo para a gente trocar uma ideia. E vamos falar de Vitacom, vamos falar de mercado brasileiro, vamos falar de São Paulo, vamos falar de dados, vamos falar de um monte de coisa. Seja muito bem-vindo ao Game Changer, cara. Obrigado. Baita prazer estar aqui, cara. A gente troca, aprende e enfim, muito bom compartilhar aí com todos vocês aí muita informação legal. Legal. Bom, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que assim, para a gente contextualizar e a gente vai desenrolando essa conversa depois. Como hoje... Qual é a visão hoje da Vitacom? Como é que a Vitacom está olhando para o mercado? Como é que você, particularmente, tem olhado para o mercado imobiliário no Brasil, de uma forma geral? Contexto econômico, político, pessoas, enfim. Me dá ali uma contextualizada de qual é o teu olhar, qual é o teu prisma hoje de mercado imobiliário, para a gente, a partir daí, desenrolar muito assunto. Legal. Bom, começando com visão de mercado, Vitacom nasceu com um propósito muito claro de solucionar mobilidade urbana em São Paulo. A gente entendeu que a melhor forma de fazer isso era trazer a moradia para perto, onde as pessoas precisavam, assim economizando tempo e criando totalmente uma nova rotina, tendo mais tempo, tendo mais qualidade, repensando completamente o como aquela pessoa deveria viver numa cidade grande. E eu confesso para você que a gente foi muito fiel a esse valor e vários outros valores que vieram sequenciais a todo esse aprendizado. Então, praticamente, né, a companhia cresceu com esse viés e foi se aprimorando em todas as etapas do processo de desenvolvimento, de inovação, economia compartilhada, colaborativa, depois a solução completa para o investidor, que, como você bem sabe também, uma boa parte do nosso público é o público investidor, diversificar, para crescer o seu portfólio. E então, hoje, né, a gente fala que quando a gente entrega um empreendimento, aquilo lá está apenas começando o jogo. É uma relação, né, que está iniciando ali. Quem quer decorar, quem quer vender, quem quer alugar e por aí vai. Então, eu diria que a nossa visão continua muito nessa linha. Primeiro, porque deu certo e continua dando certo, mas mais importante por uma questão de perfil de consumo. Hoje o público single cresce, as famílias diminuem, essa necessidade de menos é mais, de praticidade e simplicidade só aumenta. Então o que a gente vem fazendo ao longo do tempo é se aprimorar com toda essa visão. Falando um pouquinho de visão de mercado, 23 acabou muito bem, surpreendeu, mesmo com os juros e outras complicações macro que a gente acompanhou. E, literalmente, a gente conseguiu ter a visão, encarar de frente como deveria ser o próximo biênio, né, dentro do mercado. Você sabe bem o quanto você precisa se antecipar, né, para formar... Esse acho que é um dos grandes desafios do mercado imobiliário, é essa antecipação, né? A antecipação, o ciclo longo e estar preparado para o timing, né? Então, essa palavrinha é mágica no mercado imobiliário, timing, né? Demais. Acho que em geral e no nosso também.
E então, dando até notícias frescas aqui, a gente está tendo o melhor bimestre da nossa história. Espetacular. E estamos preparados para ter o melhor ano da nossa história. Muito a gente vai bom. fazer 12 empreendimentos, a gente vai entregar 3.600 unidades esse ano e a meta aí de superar os 2 bilhões de reais. Show de bola. Quando a gente fala em Vitacom, aí eu vou dar um pouco aqui a minha visão da primeira vez que eu escutei em Vitacom. A Vitacom, para mim, ela soou como alguém que conseguiu interpretar o mercado, e o que você falou de antecipação faz muito sentido, alguém que antecipou muito aquilo que o mercado estava trazendo. E eu me lembro assim, quando fala Vitacom, a minha lembrança mais remota de Vitacom era uma notícia assim, não, imóveis de 10 metros quadrados, não sei o quê, coisas desse tipo, né? Sempre chocavam muito com aquele momento e o contexto de mercado, porque isso era totalmente... realmente surgiu ali como um game changer. Se a gente está gravando aqui um game changer... A Vitacom, ela mudou o jogo do mercado imobiliário para muita empresa que quis concorrer ou que quis fazer parte desse fluxo. Então, vocês conseguiram sair na frente e antecipar uma necessidade que o mercado depois acabou adotando. E assim, eu tenho a certeza que também que com pandemia, com esse êxodo que aconteceu de gente de São Paulo indo morar fora ou mais distante por conta do home office, mas a necessidade do cara de continuar tendo uma base em São Paulo, eu acho que vocês devem surfar uma onda maravilhosa, acredito eu, nesse sentido. E os dados fazem muito parte da gestão desse processo para saber. Mas assim, o que eu acho que vocês conseguiram de verdade, e que para mim é uma das coisas mais difíceis no mercado imobiliário, é construir uma marca, né? A Vitacom hoje não há quem eu rodo o Brasil inteiro aqui, tenho a chance de rodar por conta do meu trabalho de consultoria, e não há quem não tenha a Vitacom como uma referência de alguém que se estabeleceu como um player importante em pouquíssimo tempo. Se a gente for pensar as grandes marcas aí que estão há 30, 40 anos, a Vitacom muito rapidamente preencheu um espaço, se posicionou como um player fundamental e importante, e eu acho que isso talvez pouquíssimas marcas conseguem fazer isso no nosso setor, porque é um setor de baixa fidelidade de cliente, é um setor de jornadas longas, ciclos longos. Então o cara compra um imóvel hoje, talvez vai comprar um outro imóvel daqui 7 anos, 10 anos, não no caso da Vitacom por conta de ser um produto compacto de investimento, a gente pode explorar tudo isso, mas vocês conseguiram fazer isso muito rapidamente. Qual foi o segredo para fazer isso? Como é que vocês conseguiram transformar a Vitacom, que era uma empresa que construía, uma construtora que estava ali fazendo aquilo que todo mundo faz, mas de repente vocês viraram, cara, a vanguarda do mercado. A gente estava aqui, antes de começar a gravação, eu falei, era comum empreendedor do resto do Brasil, Guilherme, você conhece alguém lá na Vitacom? Tem como me levar lá para eu ver, como se aquilo fosse a Disneylândia para ele, entendeu? Tipo, eu preciso ir lá ver como é que é e tal. Como é que vocês conseguiram? Como é que foi a construção desse processo todo? Cara, eu acho que primeiro a gente nunca se enxergou como uma construtora, uma incorporadora, né? Quando a gente volta ali no propósito que eu comentei da companhia, você está usando o mercado imobiliário para, né, resolver uma dor extremamente grande das pessoas. O construir era o pano de fundo da operação, né? Exato. Você está ali promovendo um lifestyle, né, extremamente atrativo, prazeroso e tal, e com eficiência de deslocamento, de moradia, de trabalho, de comunidade, tudo aquilo que envolve dentro do prédio. Então eu diria que acho que essa visão lá atrás fez com que, né, e obviamente depois com produtos, né, um menor apartamento. Sim, isso tudo faz parte daquela... Faz parte desse grande mindset que eu acho que trouxe um grande choque em determinado momento. Foi. E, cara, eu diria para você que, né, respondendo agora o que a gente faz e continua fazendo, é um processo constante de inovar, de repensar nos dados, na dor, no bairro, no ticket, na locação, na taxa de ocupação, e conseguir fazer que esse aculturamento interno, né, ou seja, todos os colaboradores estejam vivendo esse propósito, esse sonho, que estejam embasados, né, no que a gente pretende fazer e continuar espalhando, inovando. Então a gente tem a cultura de inovação, ela faz parte da meta anual da companhia, tanto a meta macro, depois cada um trazendo as inovações por empreendimento. Pode ser uma inovação simples de muito impacto, ou uma inovação mais complexa também que gera relevância, e a gente continua fazendo isso direto. E eu diria que talvez uma das
coisas que nos ajudam muito é que, apesar de atuar em São Paulo, e São Paulo representar aí quase 50% Sim. do PIB nacional, a gente conseguiu angariar muito bem, ter esse relacionamento e o público Brasil afora e mundo afora também. A gente tem clientes em mais de 45 países, crescendo isso. Então eu diria que constantemente a gente fala muito sobre a áurea de sucesso do empreendimento, que vale para a companhia, obviamente, também na maior escala, e muito mais do que você falar numa localização, né? Pessoal, localização. Cara, é óbvio que é importante, mas a áurea de sucesso do empreendimento, você sabe bem isso, depende de uma série de fatores de planejamento, de ponderação de ticket, de marketing, de treinamento, de experiência, começando interna, depois para quem está na ponta, parceiros aqui sabem muito bem isso. Pô, por que vende bem, cara? Porque você fideliza o cliente quando você tem um propósito, uma história maior e de preferência, né, de longo prazo para se apoiar naquilo lá. Então, isso a gente continua fazendo constantemente. Eu diria que, né, o processo de treinamento, o processo de trocas e de ter todo esse ecossistema, né, andando junto ao mesmo tempo, da criação ao marketing, à pré-venda, ao pós-venda, e olhando ali no ciclo. A gente acredita que isso, além de trazer um grande conhecimento e uma solução diferenciada, traz uma potência, um know-how, né, e cada vez mais gente preparada para ajudar. Você sabe que uma das coisas que sempre me chamou muita atenção na Vitacom, assim, nas pessoas que, obviamente, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que estavam na Vitacom em determinado momento. E aí você vai interagindo no mercado, né? Que o nosso mercado ele é gigantesco, mas ele é desse tamanho, né? Você consegue mapear as pessoas, mapear as histórias, mapear... É muito fácil fazer isso. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é assim, a qualidade das pessoas que estavam envolvidas na operação da Vitacom. Isso me chamou a atenção. Porque assim, eu sou um cara que historicamente a minha vida não foi construída no mercado imobiliário. Eu vim parar no mercado imobiliário... De repente eu me vi trabalhando no mercado imobiliário e eu gostei, falei, cara, esse negócio aqui é um oceano azul para o meu setor, para quem gosta de trabalhar com planejamento, para quem gosta de trabalhar com processo, com gestão. Falei, isso aqui para mim é um oceano azul, não vou sair daqui, né? O que tem de coisa para resolver, e BO, de problema nas operações por aí. Valor agregado, né? Produtos. Exatamente. Então assim, eu lembro que logo que eu entrei no mercado imobiliário, eu já contei essa história em outras oportunidades, assim, eu vinha de uma indústria que a gente atendia muito o mercado de bebidas no mundo. É uma empresa que tem 14 fábricas no mundo e, assim, basicamente está inserida em tudo quanto é tipo de processo produtivo que você possa imaginar. Imagina uma empresa com 80 mil produtos diferentes. Era isso. Era esse o universo que eu vivia. E aí a gente, obviamente, já era alimentado pela cultura americana de muito dado, muita informação. Eram vários reports que chegavam para a gente com relatórios do que está acontecendo, etc. e tal, no mundo. E eu lembro que eu entrei no mercado imobiliário em 2009, e aí eu olhei assim o mercado imobiliário e olhei para a quantidade de Coca-Cola que tinha sido vendida no mundo, assim, né? Você vê que o cérebro da gente é muito louco. Ele faz comparações que não tem absolutamente nada a ver, né? Então o tamanho do mercado primário, na época muito concentrado em Brasil Brokers, que era uma operação, e na Lopes, estava muito concentrado no mercado primário nessas duas operações, e olhando para o mercado de refrigerante de cola, o quanto a Coca-Cola tinha vendido no mundo em refrigerante de cola. E eu olhei aqueles números e falei, cara, é basicamente o mesmo número. Só que o que a Coca-Cola precisa de gestão e profissionalismo para vender esses 40 bi aqui, né? O mercado faz isso de uma maneira tão orgânica, com baixíssimo profissionalismo, tipo, não se falava em funil de vendas, então nessa época ainda era uma loucura, era tudo feito no feeling. Eu falei, eu vou ficar nesse mercado, não vou sair daqui nunca mais, porque tem uma jornada para eu agregar valor para essas operações. E aí estou nessa história até hoje. Agora, como eu tive toda essa retaguarda profissional de construção, quando eu ia me deparando com pessoas de mercado imobiliário, com novos profissionais, eu olhava e falava, cara, porra, como é que pode, cara, uma empresa faturar isso com esse perfil de gente trabalhando e tal? Na Vitacom eu nunca tive essa sensação. Na Vitacom, todas as vezes que eu me deparei com alguém que era da operação da Vitacom, eu falava, cara, o nível de time que você tem sempre foi muito bom, assim, de Legal pessoas. Você trazer isso, e
eu acredito que se você aproximar agora, você vai falar isso vezes 10. Show. A gente evoluiu nesse processo também. muito, cara. Muito orgulho, muita gente formada lá dentro, muita gente nova para apoiar o crescimento aí nos últimos 3 anos também. Complementação de visão, de experiência, multidisciplinar, né? Assim, tipo... multidisciplinar. E é legal que você tocou nesse ponto, porque, cara, onde a empresa tá e para onde ela vai? Cara, depende... de gente, né? Depende de gente. É cara. isso, e é isso eu que... sou um apaixonado por pessoas, cara. Eu provoco demais. Você sabe a proximidade que a gente tem também da linha de frente. Sim. Falar de exemplo, tirar da zona de conforto, sonhar junto. E, cara, em última instância, as pessoas, né, acharem que, né, podem entregar X e acaba vendo, pô, né, para onde é o crescimento, seja o crescimento de resultados, mas também vários outros crescimentos que a gente sabe que é fundamental. Uma pessoa tá engajada, tá contente, tá no ambiente correto, né? O crescimento pode ser também abraçando outras coisas, agregando valor, né? No final do dia, né, a gente teima ali toda hora no sentido, cadê a agregação de valor, cadê o diagnóstico, cadê o embasamento, tomadas de decisões extremamente rápidas, né? Aquela máxima de você ter uma empresa grande, com volume representativo, Sim, mas com o cuidado e uma tomada de decisão e gastos. Que é um desafio brutal hoje, né? E só dá para fazer isso com gente boa. Se você não tiver na operação gente boa, para você na cadeira de CEO, fica muito difícil tomar uma decisão se você não tiver gente boa que te dá um embasamento ali, você fala, não, beleza, posso confiar, porque é gente que pensou já, chega mais mastigado o processo de tomar de decisão, né? Execução, né, cara? Execução é tudo, né? Você vai lá... Sabe que esses dias eu tava... Esse negócio dos algoritmos de rede social, outro dia entregou para mim um cara falando... eu devia ter salvo aquilo, não acabei não salvando. Mas o cara falava um negócio que depois eu fiquei refletindo naquilo, falei, pô, isso tem muito a ver com o mercado imobiliário, e eu acho que tem muito a ver com qualquer tipo de operação. Que o sucesso ele tá baseado, o sucesso profissional está baseado em 3 coisas, basicamente, né? E o cara fala, você tem que se apaixonar por pessoas. É impossível ter processo profissional se você não for apaixonado por pessoa no mundo de hoje. Isso é, assim, tipo, cada vez mais as pessoas fazem parte da tua operação, mesmo que você não queira que as pessoas estejam ali, né? Tipo, faz parte. Então o cara fala, você tem que se apaixonar por pessoas, você tem que ser um apaixonado por vendas. Não tem jeito. Se o cara não for apaixonado por venda... O cara é médico, ele tem que se apaixonar por venda, cara. Se ele não for um apaixonado em trazer mais gente para o consultório, fazer rodar, vender, tá junto, ele tem que estar lá. E você tem que ser apaixonado por número. Não tem jeito. Ah, mas eu sou da área de humanas, não gosto. Cara, você tem que se apaixonar pelos números. Então, ter dado, ter informação, tudo mais. E eu acho que esse talvez seja o pulo do gato de vocês em algumas coisas. Eu vejo que as pessoas que eu conheço são apaixonadas por pessoas. As pessoas que passaram pela Vitacom que eu conheci, ou que estão na Vitacom até hoje, são apaixonados por pessoas, são apaixonados por vendas, né? Vacilou, o cara tá te vendendo um apartamento, entendeu? Tá te falando, não, vai ter um lançamento aqui, Guilherme, já vê aqui, você não tem cliente. Ontem mesmo, o Leone ontem, é com quem eu tenho muito contato, o Leone outro dia, quando foi ontem ou anteontem, já me mandou uma mensagem, Guilherme, vem cá, preciso falar com você, a gente tá com uma ideia nova aqui para alguns parceiros, eu quero... Então, assim, o cara sabe que não é para mim que ele vai vender uma unidade, mas você vê a paixão do cara na venda de preciso abrir canais, preciso falar com gente, preciso trocar ideia. E isso, no fim das contas, gera um relacionamento com o mercado que é muito bacana. Assim, eu acho que isso é parte do sucesso de vocês, está nessa... Eu digo que o mercado imobiliário é 50% ciência, 50% é energia. E esse 50% de energia, quem faz são as pessoas que estão envolvidas no negócio. Aí é aquela famosa inquietude, né, cara? Porque... A gente fala muito de você fazer uma coisa muito bem feita ou mal feita, pode ser, seja na obra ou até indo num evento. Cara, qual foi o teu nível de preparo, né? O que vai acontecer ali, como você abre, como você fecha, beleza, acabou o evento, né? Ou seja, qual muito foi o NPS, qual né? foi a conversão, o que você pode melhorar. E essa cultura, né? Acho que da inquietude de você querer sempre fazer mais e ter a humildade de, mesmo quando foi muito bom, olhar e falar,
pode ser extremamente melhor. Sim. Essa é a beleza da nossa vida, cara. Cara, você vai lá isso. e... O processo evolutivo tá aí. Exato. Não tem outro caminho. Me conta um pouco o seguinte, assim, que essa é uma dúvida que eu também tenho. Como é que veio o estalo de vamos pensar em produtos compactos? Porque ninguém estava falando de fazer isso, né? Vocês entraram praticamente um oceano azul e muita gente torceu o nariz. Eu lembro que essa porra não vai dar certo. Até hoje. Mas é que hoje o cara tem que admitir, né? Porque assim, o problema é o seguinte, cara. Quando você olha para um cara que teve resultado e você sente assim... eu vejo isso em outros mercados também, tá? Eu conheço exemplos de cidades por aí onde o cara entra com um conceito novo, todo mundo... isso aí é aventura, isso não vai dar certo. Isso aí... Então vou falar, não, tá quebrado, isso aí... Não sei. Assim, o mercado que fala pra caramba, vocês já devem ter sofrido isso também, né? Que eu chamo de coeficiente de cotovelo. Quanto maior a dor do cara por alguma coisa, mais ele vai falar. Quando menor a dor, menos ele vai se importar com isso. Mas quando é que veio esse estalo? Tipo, tem aqui uma avenida pra gente percorrer que ninguém tá fazendo. E aí foi uma decisão de coragem, né? Porque se ninguém tá fazendo e a gente quer fazer... coragem, tem que fazer. Na época, cara, começou na Vila Olímpia. Você se lembra ali, próximo de 2010, ali também, quando você entrou no mercado, Vila Olímpia estava em transformação e a maioria das áreas nobres em São Paulo eram de apartamentos de 100, 200 metros e por aí vai. E quando a gente estava abordando esse tema de dor de mobilidade urbana, mas quem quer morar perto e não consegue? E por quê? Porque não tinham... né? Sabe que esse negócio de você falar da mobilidade, desculpa eu te interromper aqui, mas sabe falar da mobilidade, um dos motivos que me fez sair da empresa que eu estava para trabalhar no mercado imobiliário... foi a logística. Cara, eu um dia, eu levava... Olha que doideira isso. Quando eu penso nisso hoje, eu falo, eu era um doente fazer isso. Morando em Alphaville e trabalhando em São Bernardo do Campo. Eu levava 2h10, 2h15, 2h20, todo dia para ir, mais 2 horas e pouco para voltar do trabalho. E naquela época, eu tô falando de 2009, 2008, isso aí. Pietra nasceu em 2008. E aí, cara, eu lembro que uma vez eu estava no meu carro e eu pensei, se o Poltergar, que era um corredor, um queniano, que também corria maratona, se a gente sair junto de Alphaville, quando eu chegar no escritório, o cara já tomou banho, tá sentado trabalhando. Ele foi correndo, eu fui de carro, não entendeu? Tem lógica nenhuma. Nenhuma. Né? Então, nesse conceito, e o Ale sofreu muito isso também, né? E falou, a gente vai fazer isso. Então, o primeiro empreendimento há 15 anos atrás tinha 42 metros quadrados, ali na Vila Olímpia. Que já era um choque, né? 42 metros. Já era um choque. Hoje, basicamente, é um... E aquilo estourou na época. Ninguém estava esperando, nem a gente. E, de novo, de lá para cá, foi simplesmente teste, aprendizado, à medida que você vai entregando empreendimento. Hoje, o nosso portfólio tem unidades em torno de 20 metros até 200 metros quadrados. Para quem não sabe, sim, a gente tem bastante produção de 2 e 3 dormitórios também. Tem apartamentos de alto padrão, mas óbvio que o grande renome... Mesmo porque os dados vão te dando essa informação, né? Total. Ao longo do tempo você vai... Porque o que eu percebo na Vitacom é assim, eu conheço pessoas, clientes Vitacom, que tem mais de uma unidade Vitacom. O cara comprou um primeiro, foi um sucesso, tá lá... Muita gente preenchendo o álbum. Né? Tem o capzinho de locação do que ele imaginou, ele parte para um segundo e assim vai indo e tá lá, eu conheço. Agora, eu também acredito que esses caras também acabam te alimentando a base no sentido de, faz alguma coisinha um pouquinho maior, porque às vezes o cara tem interesse para uso próprio, não sei se é esse o caminho, mas o cara pensa, né, como é que funciona a visão de, ok, tô com 42, mas tem um de 20, tem um de 18, de repente tem um de 200 metros, unidades de 200 metros. Como é que funciona essa ideia de... Como é que vocês enxergam isso aí para tomar essas decisões? Na verdade, é uma junção de fatores, né? A gente atua em meia dúzia de bairros com muita força. Olha que interessante, a Vila Olímpia, que a gente estava falando de começou, a gente está batendo 20 empreendimentos na Vila Loucura, Olímpia. Né, cara? Sabe qual que é o mais legal? Todos 100% vendidos. Né? Por quê? Esse track record vai construindo só mais sucesso. Então, assim, tem tipologias distintas, tem prédios maiores, prédios menores, tem mais para família pequena, para família maior, o single. Mas a verdade é que
entre o nosso histórico, que não é só vender. Você sabe bem que quando a gente entrega o prédio, a gente diz que a jornada do cliente ela está ali no fundo ela começa ali, né? Começa ou está ali na metade do primeiro tempo. Então, todo esse acompanhamento do que está acontecendo na microrregião, no bairro atuante, naquele empreendimento, qual é que é a transformação do bairro, que tipo de crescimento a gente está esperando para lá, qual que é a necessidade maior, com pesquisa de mercado, obviamente, que a gente faz também. Então, quando a gente junta tudo isso, acaba vindo muito input positivo e... Você tem um departamento de dados interno ali? Temos. Para fazer... Como é que esse departamento trabalha? Assim? Qual é basicamente, a operação dele? Coletando informação de ocupação e rentabilidade dos prédios a todo momento. A gente vem acompanhando a curva de vendas e aumento dos preços, né, em cada bairro, estratificando também para cada empreendimento, pesquisas de mercado feitas tanto dentro de casa como fora de casa. Porque você sabe que eu acho isso uma loucura, assim. Na realidade não é nem uma loucura, é uma miopia que eu acho que o mercado tem, no sentido de que se você olha para uma operação imobiliária, qualquer que seja ela, uma construtora ou uma imobiliária que faz a intermediação, são basicamente centros coletores de dados. Se você olhar aquilo como operação, ali é um centro de coletor de dados. Vocês, com 20 unidades, 20 prédios na Vila Olímpia, imagina a quantidade de gente que não passou nessa relação toda com a Vitacom e quanto de informação e dado dali poderia ter sido compilado para ajudar a tomada de decisão ou para, enfim, estratégias de negócio, etc, etc e tal. Agora, mesmo tendo toda essa operação, tendo as construtoras e as imobiliárias também, pô, você pega uma imobiliária, o Luiz da Mirante lá, vou falar do Luiz. Capitão. É impressionante, o cara tem 3 mil captações mês, né? Tipo, o volume de pessoas que passam ali dentro, 300 corretores. Eu sei que ele tem um trabalho forte de construção lá de um BI e tal, como tem o pessoal da Frias Neto também, cliente meu em Piracicaba, enfim. Mas o que eu tô querendo dizer assim, a cultura de dados, de coletar dados, ainda não é um negócio muito comum no mercado, né? Não é. E sabe que eu... Mas é louco que não é comum a cultura de coletar dados, mas é comum a cultura de contratar pesquisa. Então, assim, eu sei que eu preciso fazer pesquisa porque os dados são fundamentais, mas ninguém olha para dentro de casa a quantidade de dados que tem ali dentro para te ajudar, às vezes, a complementar as pesquisas que você faz, né? Cara, essa é uma batalha enorme. Eu diria que, né, a gente falou já de pessoas e dados, cara, junto, obviamente, aí com bons processos ali dentro. Mas é uma coisa que você precisa batalhar todo dia para fomentar a cultura, para quem está dentro, para quem está entrando. Eu diria que hoje a gente mede legal, né, e nunca vai ser o ótimo. E falta ainda muito tempo de qualidade para mergulhar naqueles dados e trazer o diagnóstico. E não ir numa reunião, pô, tá aqui o dado. Pô, mas e aí? Você é o dono do dado. O que você percebeu? O que você conversou? O que você testou? Qual foi a reação de você ter mexido numa coisa que você viu, né? E é bem isso que você está falando. Pô, muitos não têm. E quando tem, tipo, você contratou o quê? Só para passar no compliance que existia uma pesquisa. Foi feita uma pesquisa. Não dá. Então, hoje a gente não tem tempo para... Não deveria nem ter, né, investir dinheiro e muito menos tempo para só pôr na tela. Mas é incrível quando você tem um dado e você, cara, dá uma mexidinha, ainda mais nas nossas vendas, no processo de vendas hoje. Cara, tem 6, 7 anos que a gente não toca em papel. Tem, né, a maioria dos nossos clientes tá ali, a venda online. Então, quanto demorou, né, falando aqui para o público aqui também de vendas, porra, qual que é o teu conhecimento daquele cliente, né? Você perguntou o porquê, ele tem alguma dor ou não tem, ele quer resolver aquilo para ele ou para alguém da família dele. Ele tá Cara, é muito louco, você tá falando isso aqui, acabou de sentar aqui, acabei de gravar um episódio com o Marcelo Scherto, da Scherto Consultoria, e a minha pegada de conversa com ele foi muito fazendo uma analogia do varejo com o mercado imobiliário, tentando traçar paralelos e tal. E ele acabou de falar exatamente aquilo que você tá falando, não é que, assim, tipo,
Parece que vocês se encontraram na escada ali antes de subir e trocaram essa ideia. Ele falou o porquê, o poder da pergunta do porquê, né? O motivo, que, assim, deixa eu entender o porquê e o quanta informação, quanto dado tem numa pergunta aberta como essa, né? Que pode ser e que de fato as áreas comerciais muitas vezes deixam passar legal. E aí, o que a gente fez com todo esse aprendizado? Tem coisas que são óbvias, tem coisa que você vai refinando o processo. Cara, é se cercar de todo lado, né? O mercado imobiliário tem uma esteira de relacionamento de venda, cara, que alguém criou, né? O diretor, o gerente, o superintendente. Cara, não vou nem discutir, cada empresa tem a sua forma e tal, sim. Mas a grande questão é aonde está a agregação de valor. Tem negócio que tem na esteira que você olha e fala, meu, que legal que você colocou lideranças e complementações e processo para ter feito um upsell e formou ali, gerou uma venda de X milhões dessa forma. Mas tem muita venda, você não precisa disso, ao contrário, você tem que fazer o caminho inverso, né? Então, tem oportunidades gigantes aí para gente mexer em prol do quê? Da experiência do cliente. Senão você cai na vala comum, você vai cair na vala comum, o cara que ainda não está morto está se arrastando, vai estar morto. O mercado não permite mais isso daí. Então, a gente criou dentro da companhia, eu diria que um arsenal de inteligência e de suporte, né, para tudo o que aquele profissional precisa ou aquilo que ele ainda não se utiliza ou não sabe ou não tem uma cultura para fechar isso, seja dentro de casa e os milhares de parceiros aí que fazem parte da nossa comunidade para não só a gente implementar, mas também colher as melhores práticas ali e levando, né, não só a experiência na ponta, mas inclusive o desenvolvimento do projeto, de algumas ideias, que, né, ter uma plataforma aberta de verdade. Né, e conta um pouco desse teu processo de desenvolvimento de projeto. Como é que funciona dentro da Vitacom hoje? Porque eu acredito que você, com uma série de parceiros que vocês têm aí, com esses... Tipo, eu conheço alguns dos parceiros de vocês, vou dizer que quando eu vejo os parceiros ali fazendo alguma coisa de Vitacom, eu falo, pô, os caras mapeiam os bons parceiros, porque a gente sabe no mercado quem são as pessoas de cada cidade, de cada região que tem um valor legal como empresa, como profissional. Mas eu acredito também que ao longo desse tempo todo aí, de 2010 para cá, já são 14 anos aí de relação com o mercado, vocês devem receber muito input de, pô, Ariel, faz aqui, cara, por que não... Tem um cliente meu pedindo isso, por que não faz isso e tal? Como é que funciona esse processo? Tem algum trabalho nesse sentido? Enfim, queria entender um pouco a jornada de desenvolvimento de um produto. Vamos desenvolver um produto. Como é que é esse processo todo dentro da Vitacom? Cara, o desenvolvimento do produto, eu acho que a junção... Primeiro assim, quando a gente vai desenvolver um projeto novo, obviamente, seja pela localização, pela estratégia, por conhecer o fluxo de pessoas, aquele local urbano, transporte. Então, a gente já tem uma boa ideia de qual o produto que a gente quer colocar. Só que o mercado é sensível, né? Entre você colocar um produto de 50 metros e de 80, pode ser que esses 40% a mais de metragem de ticket você se ferrou. Inviabiliza. E vice-versa, né? Então, eu acho que isso está dentro do nosso mindset muito claro, onde são oportunidades e aonde é o nosso know-how, a nossa grande competência de venda e, naturalmente, a gente tenta direcionar para aquilo que a gente faz muito bem. Mas é muito legal porque dentro desse processo, cada vez mais a gente envolve as pessoas com mais capacidade, internamente falando também. Então, muitas vezes tem aquela coisa, vamos rodar ali um terreno, uma região, quem vai rodar? É o cara de novos negócios, uma pessoa do board e o fulano. Cara, faz bastante tempo que a gente envolve várias outras peças. Põe o cara do comercial, põe o cara de vendas e cara, e sabe qual que é o mais legal? Bota o cara do marketing junto. E aí você mata duas charada legal. A primeira, colocando o cara para agregar valor, que pode ser agregação menor ou extremamente importante pela visão, seja pela proximidade talvez que o cara tem daquela micro-região, etc. E a outra coisa que é
mais legal ainda, ou tão legal, voltando para pessoas, o cara está fazendo parte da construção. Tem engajamento, daquilo lá. Você imagina quando aquele produto ali vai estar na prateleira, o quanto esse filho não é dele, Sim, não foi filho de novos negócios, não foi filho da incorporação. Porque eu acho que esse é o grande erro que eu vejo nas operações de incorporação e construção. Que aquela passagem de bola tipo, na hora do vamos ver. O cara de novos negócios foi lá, comprou a área, passou pro pessoal que desenvolve o produto, que olhou para a área e desenvolveu o produto e tá aqui, comercial, o produto pra você vender. E o cara fala, pô, mas não é isso que eu tô precisando. Exato. Então, internamente, a gente tem essa força, essa potência muito forte. E depois, né, contratar arquitetos fora de série, pensar na... Vocês têm um projeto com arquitetônica ali na Faria Lima que é maravilhoso o produto. E o pessoal já sabe também, né, onde está a visão. Pô, a gente quer agora trazer uma novidade, seja na área comum, na tipologia. Vamos trabalhar com unidades lado a lado para facilitar a integração. E aí é muito legal que você vai vendo aquilo saindo e no fim do dia, pô, uma fachada maravilhosa, áreas comuns, novas, conceituações, parcerias estratégicas que rolam no meio do caminho que te fazem repensar, seja com equipamento que esteja na região, um hospital, uma faculdade, a gente tem N cases, uma G4, você ficou sabendo a parceria? Fiquei sabendo, eu achei sensacional. Conta um pouco aí para a galera entender o que é. Puta, G4, para quem não conhece, é uma das grandes plataformas de educação empresarial hoje. De educação empresarial, tanto pega o indie muito focado nos líderes, nos donos, nos executivos, etc. E nasceu com muita naturalidade, a visão e pegada dos sócios, dos empreendedores, da marca, e eles acabam... Sabe o que eu acho sensacional no G4? Assim, eu sou um... você me complementa aí também, que você... Eu sou um fiel consumidor de conteúdo G4, assim. São sócios ali muito complementares, mas assim, o que eu acho que é a grande sacada ali é o Thales com a visão dele, aquela visão straight de empreender. Sem toda a purpurina que o mundo coloca hoje. O cara tem uma visão muito, tipo, empreender é isso, é guerra, é batalha, tem que ser feito, mas tem resultado para colher se você for. E eu acho que ele conseguiu atrair com isso uma multidão de gente que tem esse DNA interno ali, mas que tava meio se sentindo uma ovelha abandonada, sabe? Pô, cara, porque agora para empreender tem tanto mimimi disso, mimimi daquilo. Eu quero só fazer o negócio. E eu acho que tem... Ele concentrou isso e, pô, é o sucesso que é ali. Eu acredito que tem duas coisas muito boas. São empreendedores provados e não aquela coisa. E, cara, quem faz parte daquilo lá é um grande network, uma comunidade que está ali trocando toda hora. Então, basicamente... Qual que é a beleza dessa grande parceria? Eles têm, inclusive, na Vila Olímpia, que a gente estava falando aqui, todas as sedes ali. Tudo por ali, espalhadinho. Mais de 6 mil metros, são mais de 6 mil alunos vindo todos os meses aqui para São Paulo. E falou, pô, por que a gente não cria uma experiência para os nossos alunos 360? Para que eles estejam morando ou porque você imagina, o cara pode estar dentro do G4 fazendo o curso e tendo a relação de networking, e fora de lá ele quando ele sai para lá ele continua aquilo, sentado ali, então tomando uma cerveja, batendo papo. Então eu digo que tem parcerias e uniões, eles estão ali participando do empreendimento conosco, que é mais sensacional ainda. O que é o mais legal? Que você está agregando em todas as pontas, você está trazendo visão empreendedoras complementares, você está trazendo uma comunidade, um network para estar ali dentro. Em última instância, para quem está participando daquele ecossistema, além de estar fazendo negócios, etc. e tal, mas agora falando a nível de investimento imobiliário, o prédio vai estar mais ocupado, com qualificação, gerando mais renda. Então, é incrível. E é muito louco isso que você está falando, porque assim, como o mercado imobiliário, essa para mim é uma das belezas do mercado imobiliário. Como ele é correlato com tudo, né, cara? A correlação que o mercado imobiliário tudo tem... Tudo acontece ali, o cara come, dorme, trabalha, socializa, então, assim, faz negócio. É a comunidade. A gente está aqui gravando um podcast, a gente está dentro de um imóvel, né? Esse negócio faz o upload lá, bota isso numa plataforma do YouTube, numa plataforma do Spotify, beleza? Tá na nuvem, Guilherme, mas, pô, o servidor da nuvem
está em um imóvel, Exato. entendeu? Ele não está flutuando, existe um físico ali. Então, quando você começa a olhar o mercado imobiliário, você fala, cara, esse negócio ele tem correlação com todo o nicho, todo o setor da economia, com todo o negócio. E aí, a beleza dessa correlação é, tipo, de repente, para construção de um modelo educacional de empresário, no fundo, o que acontece é que o apartamento da Vitacom entra como... É quase que um feature do curso, entendeu? Exato. Ele não entrou como um imóvel na brincadeira. Ele entrou como... Olha, você vai comprar o curso, você vai vir aqui, vai conhecer as pessoas, tem um puta café da manhã monstro, vai ter ali o happy hour do cacete, tá, não sei o quê, e você vai ficar hospedado onde está todo mundo hospedado, porque você vai continuar trocando ideia com os caras, falando de negócio, inovando. E aí áreas comuns específicas também para vocês vão preparar para isso e tal. Para network, mas enfim, no fim do dia, a experiência, o público de qualificação que leva, obviamente, o ativo e a socialização, fazer negócio, conhecer gente. E para o investidor é um prato prato cheio, né, cara? Porque ele tem a chance de investir em algo que tem basicamente uma operação rodando já, né? Não é a gente... Exato. Não, já existe uma operação integrada rodando aqui com 6 mil pessoas. É o menos especulativo, o build to rent, o build to suit do lado residencial e trazendo cada vez mais solução de barateamento, de condomínio, de tudo, com todas as soluções aí que a House traz também. Então, incrível, estamos motivadaço aí com essa... Show. Não, parceria. Eu quando vi ali a parceria, falei, cara, eu sempre olho aquilo e falo, puta, que sacada que os caras tiveram. De novo, é o lance de antecipar, né? Uma sacada, porque de fato, se você olhar, as pessoas que eu conheço que vieram pro G4 se hospedaram em geral num Airbnb, na Vila Olímpia, para ficar fácil a locomoção, porque o cara sabe que vai começar cedo, vai terminar tarde, ele quer ficar ali, ele já tem essa necessidade. Além da facilidade, essa questão logística que volta volta o DNA inicial da Vitacom lá, de o problema de mobilidade gerar... Toda hora é isso. Mas assim, então todo mundo que eu conheço, quando vem para fazer o G4, gente de fora, vai procurar isso. Agora o cara, eu falei, putz, os caras tiveram uma sacada monstra, porque... A taxa de ocupação vai ser muito melhor do que a média, o nível do ocupante para o investidor, cara, que o empresário que vem não vai depredar, não vai estragar, não vai, entendeu? Você sabe que é um perfil de público que tem um nível legal. Então, assim, foi uma puta sacada. Vocês deram ali gol de letra bonito, aqueles que merecem placa no estádio, sabe? Foi bem isso. Me conta um pouco, assim, Ariel, como é que tá, como é que é a visão de vocês de futuro? Como é que vocês estão imaginando? Por exemplo, muita gente me pergunta sobre, a Vitacom vai expandir, pretende construir outros lugares, pretende... Como é que é essa visão de vocês? O quão aberto é a operação da Vitacom? Porque eu sei que a operação da Housee está muito aberta hoje para operar em outros estados. Eu, inclusive, tenho clientes construtores meus que estão operando, que vão operar a Housee. Mas como é que está a visão da Vitacom nesse sentido? Porque assim, a Housee leva todo um know-how operacional, mas esse know-how de construir, do que fazer, como interpretar as coisas, vocês têm a visão também de expandir? Ela vai no lado do serviço, conceituação, tecnologia e, obviamente, a gente faz a parte da incorporação. Cara, graças a Deus a gente tem convites toda hora para fazer coisas novas. A gente conseguiu crescer e muito bem em São Paulo, dentro do que a gente queria, mas a gente enxerga que não é a questão da localização de eu preciso ir para fora, eu quero ir para fora. É quase que ao contrário. Sim. O porquê que eu deveria fazer aquilo. Qual que é aquela tese, qual que é aquele volume, qual que é a nossa poder de agregação de valor indo fazer coisas distantes. Então, hoje o portfólio está abrangente, a gente tem coisas na linha de metrô, não necessariamente nas áreas nobres, mas incluindo várias áreas adjacentes. Isso é importante, as pessoas valorizam muito o nosso produto. Aliás, a gente teve margens excepcionais indo fazer isso também. E, dando um spoiler aqui, uma das coisas que a gente está indo fazer ali em Alphaville, a gente fez uma grande parceria com a Alus, a junção da aliança com a BR Malls. Então a gente vai erguer ali 2 torres incríveis em cima do Shopping Tamboré, a expansão do shopping, com aquilo lá. Então é uma tese muito forte que desde a primeira vez que a gente tocou, e a relação sempre foi
ali, muito mais do que ter, né, uma proposta, quem está pagando mais. Pô, como que a gente vai agregar o valor aqui pro equipamento, pro bairro, para a cidade, pro usuário, né, dentro daquela grande cidade que é aquilo lá. Aquilo é um 1 ecossistema, milhão né? e 200 mil pessoas mês, 200 mil carros, hospital vindo ali a 50 metros de lá e por aí vai. Então, esse é um pouquinho do que A transformação daquela região na última década é um negócio absurdo. Assim. Além da logística ali, a Sim. facilidade que você entra e sai naquela alçada. Então, esse é um pouquinho do cheiro que, contando do que a gente está aprontando aí para esse próximo aí, né, 1, 2 anos aí de biênio. Então, a gente está sim atento para coisas que, né, que vão impactar de forma extremamente relevante, que podem ser teses muito fortes, saindo aqui da caixa, mas com total pé no chão e com confiança de que aquilo seja algo excepcional. Legal. E me conta um pouco também, eu queria entender... na realidade, as perguntas que eu estou te fazendo são perguntas que me fazem de Vitacom por aí, assim, né? As pessoas... Geralmente, Guilherme, eu queria saber como é que os caras... Como é que o cara vai saber que o mercado saturou de compacto e tal? Você sabe que João Pessoa... Hoje você tem uma quantidade de produtos sendo construídos em João Pessoa, de apartamentos compactos e tal, com o objetivo de Airbnb e tal. E muita gente me pergunta, Guilherme, pô, será que... Quando é que a gente vai saber que a cidade chegou no limite de ter um compacto, de ter... uma quantidade de produto que não se justifica mais construir e tudo mais. E eu acho que essa é uma das análises que você o tempo inteiro tem que fazer em São Paulo por regiões, né? Até que momento eu estou batendo no teto e que eu posso começar a empatar vendas, né? E assim, que momento eu sei que eu tenho que sair da Vila Olímpia para começar a expandir para Alphaville, né? Que momento eu faz essa viradinha de chave? Como é que vocês usam inteligência, visão para ter essa... Legal. Bom, primeiro, obviamente, o mercado e o ciclo, ele é soberano. Então, obviamente, quando você tem um ciclo, né, de alta taxa de juros, uma pandemia, as pessoas retraem tomada de decisão. E depois, quando você, né, volta, você sabe aquilo que tem reprimido, taxas de crescimento e o perfil de consumo que a gente já falou, qual que é o novo perfil de consumo. Então, quando a gente junta tudo isso e a gente... tem a experiência de muitos empreendimentos por bairro, a gente está acompanhando a todo momento qual que é a taxa de ocupação, qual que é a renda, qual que é a valorização, o que as pessoas estão fazendo dentro dos empreendimentos. Está tendo mais delivery, ou mais academia, ou mais coworking, inclusive para repensar os próximos empreendimentos. E é legal que essa cultura muda de bairro, ou obviamente... Vocês conseguem acompanhar toda essa informação de usabilidade do produto ali, tudo, o tempo inteiro. Isso é muito massa. Tanto diretamente, conversando também com pessoas, além de todas as informações. Então, cara, como a gente acompanha esse ciclo todo, quer dizer, a gente faz questão de medir cada empreendimento, qual foi a valorização dele, da data do lançamento até a entrega, qual que é a rentabilidade dele, qual custo que é o melhor, diária, qual que é o melhor momento para aquele cara que quiser vender. Pô, sai agora com uma proposta boa, daqui a 6 meses, com os juros baixando, você vai a mais 30%, né? A pessoa precisa, não precisa. Então, essa grande flexibilidade, né, de tratar o imóvel, né, tanto no que ele pode ou no que ele deve fazer. Então, eu diria que quando a gente junta tudo isso, a gente tem uma clareza muito forte, e é por isso que, né, quando a gente olha certas regiões e tem estudos dela, não é que a gente vai ali com uma cabeça diferente, a gente não pisa, a gente não vai para o nosso produto, o DNA, o chefe, pode ser que encaixe outro produto, 1, 2 e 3, beleza, vamos ver a região, a competitividade, o que a gente agrega de valor, mas indo para esse compacto, né, te resumindo... Acho que ao longo do tempo vocês foram criando uma referência tão forte de o que deve ser feito para ter sucesso num compacto, que acho que meio que isso vai ficando internalizado. O que as pessoas vão chamar de feeling já não é feeling, né? Eu costumo dizer que feeling, na realidade, é um algoritmo que a gente tem dentro do cérebro que te vai apontando tendência. Não, eu tô com uma sensação aqui. Então não é sensação, cara. É um algoritmo ali de... O feeling empresarial e empreendedor é muito importante, mas você precisa estar sempre embasado também, porque, né, as coisas são dinâmicas e tal. Mas é isso, eu acho que a gente tem muito
esse acompanhamento real time de tudo que está acontecendo. E é basicamente dado te alimentando o tempo inteiro para você poder tomar decisão e poder fazer. Então já é um exemplo para todo mundo que me pergunta isso, assim, ó, não me perguntem mais, tá? A resposta é a seguinte: Guilherme, quando é que eu sei que vai acontecer tal coisa, se é hora de ir para um caminho ou para outro? A resposta que eu vou te dar é a seguinte: se você não está acompanhando os dados do mercado, os dados do que está acontecendo no teu mercado bem de perto, é impossível você saber para que caminho você está indo, né? O Ariel deu aqui quando você estava falando aqui, eu falei, na minha cabeça já ficou pensando assim: pô, Guilherme, você podia montar um negócio aqui para você compilar um monte de informação e vender relatório, né? Na minha cabeça já veio assim, cara, tem tanto cara que não sabe nem por onde começar essa medida, mas aqui, tipo, quantas unidades estão disponíveis no teu mercado, qual é o preço que está sendo praticado, quanto foi investido, quanto o cara tem hoje de rentabilidade, isso tudo vai te dando maturidade de mercado para te dizer se tem mais espaço ou tem menos espaço, né? No fundo é isso. De novo, são os dados contribuindo para você tomar decisão. E óbvio, teus pontos de diferenciação, né? Sim. Então, você está com um restaurante do outro lado da rua que vende a mesma comida, um tá cheio, o outro não tá. O que está acontecendo? Então, no nosso, é óbvio que qualquer segmento você tem isso também. Então, você pode ter um mercado mais desafiador e um está surfando muito bem ou não. Eu acho que todos esses diferenciais, né, a representação da marca, essa proximidade, toda hora está ali, né, extraindo e agregando mais valor, obviamente faz com que a frequência, a qualificação do público, o desejo de estar pertencendo ali é muito legal. E com orgulho a gente fala o que a gente tem de colaborador, parceiro, amigo, morando nos empreendimentos e extraindo aí também muita troca. O tempo inteiro, né? Prazeroso. Legal. Sim, meio que a gente já está encerrando, que estava olhando aqui o tempo. Eu queria explorar um pouco contigo a ideia de essa parceria House e Vitacom, né? Que eu acho que a House entrou, posso estar enganado, você me corrige, mas eu acho que a House entrou quando vocês tiveram a percepção de que eu preciso estar mais próximo do meu investidor e continuar entregando solução para ele, né? Tipo, se não tem ninguém que faça, alguém tem que fazer, a gente pode fazer e pode agregar muita informação. Queria entender como é que é um pouco essa parceria e o que mais vocês conseguem enxergar de horizontes de possíveis parcerias com outros tipos de operações, né? Que você fala, não, olha, a gente está pensando em, de repente, ter parceria, óbvio que aquilo que não é estratégico, mas o meu papel aqui é tentar extrair aquilo que também é estratégico. Mas a gente já consegue vislumbrar possíveis parcerias com esse perfil de negócio, com esse perfil de empresa, para poder agregar valor para os empreendimentos. Legal. A House, literalmente, ela nasceu ali como VN Stay dentro de casa, oferecendo esse serviço, até que, né, discutindo internamente, a oportunidade, a necessidade e a carência de fazer isso amplamente no mercado. E aí, hoje, ela é a potência que é, né, tendo aí, né, maior disparada, né, incorporadora virtual, sem não ter o ativo, colocando muito valor agregado na conceituação, desenvolvimento, tecnologia, serviços, a experiência final do cliente. Então, a relação, óbvio, está no mesmo grupo, mas é um parceiro de negócios, assim como você tem outros, e que a gente está ali trocando para se provocar, para evoluir. Então, uma relação muito profissional, o time cresce, as pessoas crescem, você precisa, tem os desafios, inclusive, imagino. Né, de se relacionar. Os alinhamentos de expectativa e tal. Mas assim, enfim, é uma agregação de valor vital, primordial, essa complementação que né, a gente vem extraindo no tempo e agora cada vez mais ir para outro patamar, também pegando boas práticas que acontecem em outros mercados também. Do lado de parcerias estratégicas, obviamente eu não posso falar algumas que estão rolando, mas de forma bem abrangente. O que a gente faz é o quê? Nós temos um DNA que gera um lifestyle e que gera aproximação, né, com várias empresas correlatas, seja de aproximação logística daquilo que a gente está fazendo, ou não. E com muita espontaneidade, cada vez mais
Eu acho que com o crescimento da marca, da companhia, dos empreendimentos, isso vem com muita natureza. Então a gente pode esperar que na próxima vez que eu voltar aqui a gente vai ter muita novidade aí, muitas coisas rolando. Algumas para comentar e que são, né, de novo, um poderio muito bacana aí, tanto direto e indireto. Legal. Bom, cara, acho que é isso. A gente meio que está já batendo o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer a tua presença aqui. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, a gente não se conhecia. Vamos ver se a gente mantém mais próxima essa relação aí. Qualquer hora eu vou lá tomar um café contigo na Vitacom pra gente bater um papo. E eu fico muito feliz de ver o quanto uma empresa dentro do setor imobiliário consegue fazer com que ela seja menos imobiliário do que a média, entendeu? Entende que o imóvel é o pano de fundo para uma série de outras coisas que precisam ser ajustadas. A moradia cada vez mais é experiência. A minha filha outro dia me falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Eu tenho uma filha de 15 anos. Ela falou assim para mim: pai, eu não sei se eu vou comprar um imóvel, né? Aí eu falei: filha, eu acho que você deveria comprar um imóvel. Não estou dizendo que você precisa morar no imóvel que você compra, mas eu acho que você deve comprar um imóvel, porque um imóvel é um investimento, tem uma solidez, tem, né? Tudo pode... se cair uma bomba na tua casa, o terreno ainda existe. Pode ser um buraco, mas ele está lá, entendeu? Então, há uma solidez nesse processo. Então, acho que você tem que pensar em ter um imóvel como garantia financeira. Ela falou assim: pai, imóvel é cada vez isso, é só dinheiro, né? E eu falei: pô, 15 anos pensou uma parada nesse nível. Então, eu acho que cada vez mais o imóvel vai se tornar um ativo dentro de uma carteira de investimento. E as pessoas vão querer ter essa é uma visão que eu tenho, assim, de que as pessoas vão querer ter a mobilidade de poder cada hora morar em um lugar. Eu penso em um dia morar na praia, eu penso em um dia morar no meio do nada, eu penso um dia, entendeu? Eu acho que todo mundo cada vez mais olha o imóvel desse jeito. E eu acho que vocês deram um passo largo para ampliar esse horizonte, sabe? Acho que a Vitacom tem um papel... E são coisas que a gente vai enxergar daqui 10 anos, quando a gente olha para trás. Porque legado é assim, né? Legado, quando a gente está vivendo ele, a gente não está enxergando. Mas quando você olha para trás, você olha e fala: pô, foram aqueles caras que começaram essa ideia. E eu acho que a Vitacom, vocês estão de parabéns nesse sentido, que eu acho que ela deu o pontapé inicial de algo que lá na frente a gente vai olhar e vai falar: pô, esses caras... Muita gente mora assim hoje e vive assim a relação com o imóvel, porque os caras lá atrás começaram essa ideia. Talvez, pode ser que a Vitacom esteja construindo casas daqui a um tempo, entendeu? Não dá para saber o que vai acontecer. Mas a relação com o imóvel vai ter mudado muito por conta de vocês. Agregar o valor, né? É isso aí. Dali, no fim do dia, é isso. Mais tempo para o que importa. É isso aí. Acho que isso é um slogan lindo, hein? Dá para assinar ali. Vitacom, mais tempo para o que importa. Exatamente. Tá ali já estampado. Massa, é isso assim, aí. É tempo ao quadrado e não um metro ao quadrado. Puta prazer. Obrigado. Foi muito legal. Obrigado aí. Como chama a sua filha? A minha filha Pietra. Pietra, pode falar conosco. Leone, toda a turma, falou que tá vendo aí, ó? Tem de vendas ali. De novo, a história. Olha lá, ame pessoas, ame as vendas e ame os números, né? O sucesso tá aí, é isso aí. Tá bom? E para aprender, essa geração nova vão ter outras demandas. É óbvio que a utilização muitas vezes vai vir acima da compra, mas é bem isso daí. Onde você mora talvez valha a pena, é um investimento, né? De qualquer forma, sim, São Paulo vai ter uma correção de valores importante esse ano, com tudo que a gente... Com plano diretor, essas coisas todas? Com tudo, custo de obra, custo de reposição, queda de juros, demanda mais reprimida. Então, cada vez mais as pessoas, aquelas que não conseguem, tem gente que consegue comprar, que opta por, em um momento, investir do que tá usando ali aquele imóvel para o uso próprio. Agora, você tem uma leva gigante que não consegue mais adquirir e vai ter mais dificuldade ainda. Sim. O que acontece? Imóveis muito bem feitos, profissionalizados, com gestão, tem mais procura, aumenta o valor de locação. Isso faz um contrapeso importantíssimo na carteira dos investidores para continuar surfando e volta nessa métrica. Cara, esses teus 2 minutos de fala aí, dá um outro podcast só para falar desse assunto. Exato. Né? Legal. Ariel, brigadaço pela tua participação aqui, foi muito bacana mesmo, prazer. E só desejo sucesso, cara. Cada vez mais sucesso para vocês. Obrigado, igualmente. Tá bom? Valeu. Tamo junto. Esse aqui então foi mais um dos nossos
Game Changers aqui, eu tô com um Game Changer na minha frente. Esses caras estão mudando o jogo, mudaram o jogo e tem muita coisa para acontecer. A gente se vê no próximo aí. Foi um prazer, fica ligado, compartilha, vai lá, segue, tem sininho. Essas papagaiadas todas que tem que fazer dentro do YouTube, dentro do Spotify. Conto com vocês, vamos em frente, a gente se vê na próxima. Tchau. Valeu, abraço, pessoal.